Vamos começar. Gostaria de agradecer ao Cleison e ao Nutedes pela oportunidade de a gente estar aqui falando semanalmente. Eu vim hoje falar um pouquinho sobre como que funciona o protocolo de reservas cirúrgicas no Hospital Universitário Walter Cantídio, como que foi essa experiência da gente introduzir esse protocolo e trouxe também 3 casos para a gente discutir no final de como a gente se conduz em determinadas situações. Eu acho que o grande desafio de toda agência transfusional que trabalha em hospital onde tem cirurgia é o desenvolvimento de um protocolo de reservas cirúrgicas. A gente tem, só tentar baixar aqui, a gente utiliza o que a literatura recomenda, tanto os guidelines de hemoterapia, quanto os guidelines, por exemplo, de condutas na anestesiologia, das condutas cirúrgicas, de desenvolvimento de um protocolo interno chamado protocolo de máxima utilização do sangue, ou protocolo de reserva cirúrgica, como normalmente a gente chama. O protocolo do HU, a gente instituiu em julho do ano passado, então a gente está fazendo 1 ano agora desse protocolo, e a gente teve muito trabalho, na verdade, para revisar o histórico transfusional do hospital. A gente sabe que todo o protocolo de reserva cirúrgica ele deve ser baseado nos procedimentos internos daquele hospital, como a doutora Luciana falou anteriormente. E a recomendação da literatura é que a gente faça uma revisão de todos os procedimentos que ocorreram por um período mínimo de 6 meses. Então, a gente avalia no mínimo 6 meses e a gente define como a gente vai conduzir esse protocolo de reservas cirúrgicas. No nosso protocolo, a gente fez uma avaliação dos procedimentos que já eram catalogados pela enfermeira Rossivânia, que era enfermeira da Agência Transfusional do HU, e a gente levantou os dados de janeiro de 2012 a maio de 2015. E os objetivos são os mesmos que a doutora Luciana falou semana passada, mas gostaria de reforçar um pouquinho, que eu gostaria de, quando eu faço um protocolo de reservas cirúrgicas, de reduzir o trabalho desnecessário da agência transfusional para a priorização dos atendimentos de urgência e emergência. A outra coisa óbvia, a gente está tratando de sangue, então eu vou estar tentando otimizar o meu estoque de hemocomponentes, que vai estar imobilizado toda vez que eu tenho uma quantidade enorme de reservas. E, claro, eu quero reduzir custos, então eu vou reduzir também os custos com reagentes. Nós dividimos a nossa reserva cirúrgica no HU de uma forma bem diferente do que a doutora Luciana, por exemplo, fez no JF. E eu gostei muito de assistir a aula, porque é sempre bom a gente ter um ponto de vista diferente daquilo que a gente está fazendo. A gente dividiu o nosso protocolo de acordo com a quantidade de procedimentos em que ocorreu transfusão no centro cirúrgico. Aqueles procedimentos que tiveram transfusão em menos de 1% das vezes, a gente chamou de grupo 1. Esse grupo 1, a gente não coleta nem amostra, a gente não faz nenhum teste pré-transfusional. Então, consequentemente, a agência transfusional não fica nem sabendo desse paciente. No hospital universitário, já há alguns anos, foi optado por não usar o mapa cirúrgico. Então, todas as nossas reservas são feitas a partir da requisição de transfusão. E, grupo 1, a requisição de transfusão não chega para a gente. No grupo 2, ocorreu transfusão de 1 a 10% dos procedimentos nesse período que foi avaliado. E no grupo 2 a gente opta, então, por coletar a amostra do paciente, fazemos a BO-RHD e pesquisa de anticorpos irregulares e, habitualmente, a gente não cruza a bolsa antes do procedimento. Existem algumas exceções que eu vou falar para vocês daqui a pouco. E o grupo 3, a gente vai, um procedimento que geralmente demanda transfusão, então mais de 10% dos nossos procedimentos cirúrgicos no período avaliado, a gente precisou transfundir. E o grupo 3, então, eu vou ter sempre a bolsa cruzada, a reserva propriamente feita. Então, a requisição de transfusão chega na agência transfusional, a gente vai atrás do paciente, coleta a amostra, faz a BO-RHD, pesquisa de anticorpos irregulares e a gente cruza pelo menos um concentrado de hemácias. E aí, dependendo da cirurgia, a gente vai cruzar 1, 2, até no máximo 4 concentrados, como vocês vão ver a seguir. Eu falei para vocês que habitualmente eu não cruzo no grupo 2, Então é uma cirurgia que tem pouco risco de sangramento. Habitualmente eu não iria fazer nada além de ABO e PAI, mas tem algumas situações que a gente vai cruzar para dar uma segurança no processo transfusional, naquela urgência do centro cirúrgico.
O paciente com uma hemoglobina mais baixa, então hemoglobina menor do que 9 a gente deixa reservado. Os nossos pacientes do HU, desde o ano passado, eles entram no centro cirúrgico com hemoglobina em torno de 8. Então, hemoglobina abaixo de 8 a gente pode até transfundir no pré-operatório e acima de 8 apenas se for um paciente cardiopata ou uma cirurgia cardíaca. Então, não é raro o paciente com menos de 9 estar indo para o centro cirúrgico fazer algum procedimento e para a gente dar respaldo a essa conduta e maior segurança para os profissionais que atendem diretamente o paciente, a gente optou por estar sempre deixando uma bolsa já cruzada se esse paciente tiver alguma intercorrência no centro cirúrgico. Claro que eu estou trabalhando com protocolo de regras, né? As exceções existem. Então, no grupo 2, uma exceção para eu cruzar a bolsa é aquele indivíduo com risco aumentado de sangramento. Por exemplo, o paciente está usando um antiagregante plaquetário, que eu sei que existe maior chance de sangrar. Então, a gente pede que o médico, quando preenche a RT de um grupo 2, coloque essa observação de risco aumentado de sangramento no campo indicação, onde é colocado também o procedimento cirúrgico. Falei para vocês que eu faço a BO-RHD e PAI. Claro que isso é um natural PAI negativo. Quando a minha PAI, minha pesquisa de anticorpos irregulares, dá positiva, toda a rotina aqui de Fortaleza é a gente mandar para o HEMOS, para o laboratório de imunematologia, para que esse anticorpo seja identificado. E aí sim as bolsas vão ser cruzadas no laboratório de imunemato para serem enviadas depois para o hospital. Então, a gente cruza pelo menos 2 bolsas para ter a segurança, na hora de uma cirurgia, o paciente sangrar, eu ter como responder aquela demanda do centro cirúrgico pedindo concentrado de hemácias. Então, nesses casos, a gente deixa 2 concentrados. E a gente tem uma diferença muito grande em relação ao que os outros países fazem. Então, habitualmente, né, os protocolos dos Estados Unidos, europeus, são protocolos que são baseados em teste rápido para a liberação da bolsa. Eu faço compatibilidade apenas em tubo e libero, se minha pesquisa de anticorpos irregulares for negativa. Mas a nossa legislação brasileira, a portaria 158 de fevereiro desse ano, fala que eu não posso cruzar em tubo se o paciente já teve um histórico de transfusão ou de gestação anterior. Então, nesses casos, eu preciso obrigatoriamente cruzar em cartela, cruzar até a fase da antiglobulina humana. E cruzar até a fase da antiglobulina humana requer tempo. Então, pelo menos uma meia hora para a gente liberar essa bolsa. E aí a gente tem todo o cuidado de não estar colocando em risco a vida do paciente, já que a transfusão no centro cirúrgico é uma urgência, e a gente definiu que os pacientes com esses históricos, com maior chance de ter um anticorpo irregular, a gente teria uma bolsa cruzada até fase de antiglobulina humana, mesmo dos pacientes pertencentes ao grupo 2. Temos, claro, que uma lista de procedimentos que a gente não vai ter todos os procedimentos possíveis para serem realizados nos pacientes. Então, se tiver algum procedimento cirúrgico que não tiver dentro do protocolo, a gente pede que o profissional médico, né, assistente, o cirurgião, o anestesista, entre em contato, na verdade comigo, que sou hemoterapeuta da instituição, para que a gente possa discutir qual é o melhor grupo para aquele determinado indivíduo, para aquela determinada cirurgia, para a gente evitar também alguma surpresa na hora da cirurgia. Aqui eu coloquei uma lista dos procedimentos do grupo 1, em que eu não faço nada, eu não fico nem sabendo. Então, tem um paciente na enfermaria, vai fazer, por exemplo, uma criptoquirdia, uma cirurgia para criptorquidia, o médico não vai fazer uma requisição de transfusão e a agente transfusional não vai nem ficar sabendo desse paciente. A mesma coisa para uma cistectomia parcial, uma gastroplastia mais tranquila, um paciente, por exemplo, para colocação de prótese de esôfago, tudo isso entra no grupo 1. O grupos 2 e 3, como eu falei para vocês, eu não trabalho com mapa. Então, a gente vai receber a requisição de transfusão, totalmente preenchida, né, de acordo com a legislação, e vai estar especificado no campo da indicação qual é o procedimento cirúrgico que o paciente será submetido. A gente trabalha com uma lista, então, na enfermaria, no médico assistente, a gente vai ter uma lista por procedimento, por tipo de clínica. Então, cabeça e pescoço tem uma lista de procedimentos, a digestiva tem outra lista de procedimentos.
E na agência, essa lista, na verdade, é em ordem alfabética. Independente da clínica, está tudo ali em ordem alfabética para facilitar o trabalho. Se por um acaso chegar alguma reserva que tem algum problema, não está na minha lista, ou não foi dito qual é a cirurgia, a gente pede para que seja devolvido e seja reavaliado, seja preenchido novamente a requisição de transfusão, com procedimento de acordo com o protocolo. Lembrando na nossa rotina pré-transfusional que a gente vai fazer 100% das vezes que eu precisar transfundir o paciente. Então, toda vez que eu coletar uma amostra com aquela validade de 72 horas, eu vou fazer tipagem ABO-RHD, pesquisa de anticorpos irregulares. E se essa pesquisa for positiva, eu vou identificar o anticorpo. E eu vou fazer uma prova cruzada até fase de antiglobulina humana naqueles pacientes que eu sei que têm um PAI positivo, histórico transfusional ou gestacional. A intenção é demonstrar reações antígeno-anticorpo in vitro que vão predizer uma reação hemolítica in vivo. Esse tempo, o tempo necessário para a realização desses exames, conforme a gente precisa, né, o que é requerido na portaria, é de 45 minutos. O passo que, na verdade, atrasa muito a realização de um teste na urgência, como vocês sabem, é a pesquisa de anticorpos irregulares. Então, eu preciso incubar esse teste, eu preciso levar a fase de antiglobulina humana ou fase de Cumbis, né? Depois da amostra chegar na gente, demora em torno de 45 minutos, assim como se eu for fazer uma prova cruzada com fase de AGH. Quando eu falei do tempo mínimo que a gente poderia liberar a bolsa, né, que seria de 30 minutos depois que eu tivesse tudo preparado, menos a prova cruzada e fazer em cartela, foi solicitado que pelo pessoal da anestesiologia que a gente tivesse uma forma mais rápida de liberar essa bolsa, porque para eles toda transfusão no centro cirúrgico é uma urgência. Na verdade, é uma emergência. Então, aquela meia hora que a gente demoraria para liberar aquele componente para atender o paciente no centro cirúrgico, era um período muito longo, de acordo com a demanda do paciente naquele momento. E a gente optou por mudar um pouquinho o nosso protocolo, e eu já vou contar para vocês. A gente optou por deixar a resposta rápida, tá? Então, qualquer paciente grupo 2 e qualquer paciente até mesmo do grupo 3, em que eu preciso mais bolsas do que eu tinha inicialmente reservado, a gente combinou que em 10 minutos a gente estaria disponibilizando o componente na mão do cirurgião, do anestesista no centro cirúrgico. E para isso a gente mudou tanto nossa pesquisa de anticorpos irregulares, quanto a forma da gente fazer prova cruzada. Então, hoje, na agência transfusional do HU e também na MEAC, a gente faz a pesquisa de anticorpos irregulares também em tubo, em temperatura ambiente, para a gente não ter uma surpresa na hora de fazer a prova de compatibilidade em tubo de um anticorpo frio sem importância clínica. Então, a gente não quer ter uma prova incompatível numa urgência para a gente liberar aquela bolsa em 10 minutos. E a prova cruzada também. A gente diminuiu o nosso tempo de prova cruzada nos pacientes que não têm PAI positivo, que não têm histórico gestacional nem transfusional, para uma leitura imediata que demora menos de 2 minutos para a gente fazer. E isso permitiu que em 10 minutos a gente estivesse disponibilizando um hemocomponente, um concentrado de hemácia que não estava nem cruzado, para o centro cirúrgico para atender o paciente que estava sangrando. Então, nosso protocolo, grupos 2 e 3, a gente colocou o procedimento cirúrgico e a quantidade de bolsas que deveriam ser solicitadas. Lembrando que, mesmo no grupo 2, o médico preenche a quantidade de concentrado de hemácia que ele deseja. Então, por exemplo, o grupo 2 ele vai botar um concentrado de hemácia que eu não posso receber uma requisição de transfusão sem especificar o que a gente quer, né? Então, a gente dividiu por clínica, como eu falei para vocês. Então, a gente tem, por exemplo, glossectomia, a gente vai ter uma solicitação de uma bolsa, colectomia, uma bolsa, retossigmoidectomia, uma bolsa, e aí vai de acordo com a clínica. Esse daqui é o que tem disponível para os cirurgiões, né, para os anestesistas, para estarem solicitando a reserva. Então, a gente tem por cada clínica, torácica, urologia, vascular e algumas outras coisas que não entram em clínicas específicas ou que, por exemplo, a geral faz, né? Por que a gente acabou trabalhando um pouquinho mais com a reserva? Porque a gente tinha uma meta
um pouco, acho que inatingível da literatura, de bolsas cruzadas sobre bolsas, na verdade, bolsas transfundidas sobre bolsas cruzadas. A literatura internacional fala que nosso protocolo que está bem ajustado, eu devo ter em torno de 30% a 50% das bolsas que eu cruzei e eu transfundi, certo? No Brasil, por essa dificuldade do histórico gestacional e transfusional anterior, a gente não sabe qual é a meta. Qual era a nossa realidade até 2014? A gente tinha menos de 10% das bolsas transfundidas, das bolsas cruzadas sendo transfundidas. E depois da instituição do protocolo, a gente teve uma média mensal em torno de 19,9%, sendo que nossa meta está maior do que 20%, então a gente está muito próximo a isso. Claro que a gente ainda vai ajustar, né? Então o protocolo deve ser ajustado pelo menos anualmente, para a gente determinar se teve algum procedimento que deveria estar ali na lista e não entrou, ou algum procedimento, por exemplo, grupo 3 que pode virar grupo 2, ou grupo 2 que vai virar grupo 3, e realmente se adaptar à nova realidade do hospital, já que a gente está sempre mudando, está sempre instituindo um protocolo novo, uma técnica cirúrgica nova, a gente também tem que atualizar esse protocolo de uma forma bem regular, tá? Não é fácil instituir um protocolo de reservas. A gente tem alguns passos críticos, né? Foi extremamente trabalhoso determinar o que cada cirurgia, aonde cada cirurgia se encaixaria. Então, foram muitos procedimentos avaliados. A revisão dos procedimentos cirúrgicos internos é um trabalho, na verdade, de formiguinha, que a gente tem que fazer pensando no futuro. Então, a gente pode fazer retrospectivamente? Pode, tá? Mas, às vezes, para quem não tem nada anotado, é melhor você começar daqui para frente, que é mais fácil você descobrir qual é a cirurgia que está acontecendo com aquele paciente do que você resgatar essa informação anterior. O segundo passo crítico para a instituição do protocolo de reserva cirúrgica é a aprovação pelo Comitê Transfusional. E claro que o Comitê Transfusional tem toda a vontade de fazer o melhor para a instituição. Então, para a instituição, para o paciente, para a segurança de todos os indivíduos internados e também para a equipe médica assistencial daquele paciente. Então, o Comitê Transfusional, ele precisa balizar essa indicação e precisa aprovar esse protocolo para que a gente possa passar para o próximo passo. E o próximo passo depois do Comitê Transfusional é o apoio da direção. Não é fácil você mexer com reserva cirúrgica, né? Tem-se a impressão que a gente está querendo invadir o campo alheio. Não é bem assim, né? Como eu falei para vocês, o protocolo de máxima utilização de sangue, o protocolo de reserva cirúrgica, está no guideline de anestesiologia, no guideline de cirurgia, como uma prática recomendada para melhorar o atendimento. Vocês imaginam eu precisar de uma urgência e todas as minhas bolsas estarem guardadas, reservadas para os pacientes? Então, isso é muito complexo. A gente precisa também melhorar essa parte. Precisamos da adesão da equipe da agência transfusional, porque vai mudar toda uma rotina que sempre foi totalmente diferente do que é atual, né? Então, para a gente instituir esse protocolo, realmente precisa de uma equipe engajada, que graças a Deus, tanto a HU quanto a MEAC se engajaram bem para instituir esse protocolo. Surgiram dúvidas, né? A gente reformulou o protocolo pelo menos umas 2 vezes, mas isso já foi o suficiente para a gente estar melhorando nossos números, como vocês viram. Precisamos que os cirurgiões também tenham aderência ao protocolo. No HU, a gente liberou para os cirurgiões os protocolos de reserva, na verdade, online, via e-mail, pela direção, para que eles aprovassem o protocolo ou solicitassem alguma mudança. Então, os chefes de serviço aprovaram o protocolo, foram solicitadas mudanças por alguns profissionais, a gente adequou o protocolo às solicitações e a gente melhorou esse protocolo para poder começar a colocar em prática. Mas protocolo de reserva sem adesão do anestesista não funciona. A gente vai apresentar esse protocolo, na verdade, na cooperativa dos anestesistas, para pegar toda a equipe de anestesia. Infelizmente, não foi muita gente que participou, mas os que estavam lá. A gente discutiu os protocolos, a gente mudou algumas cirurgias de grupo, né, até cirurgias que estavam grupo 2, para não, essa cirurgia não sangra, pode passar para o grupo 1. Algumas cirurgias que sangravam mais, a gente mudou de grupo, né? Então, a adesão dos anestesistas acho que o passo mais importante de todo o protocolo de reserva cirúrgica. E como eu falei para vocês, eu não posso ter um protocolo
fixo, amarrado, que não é mexido. Ele tem que ser monitorizado de forma permanente para que a gente ajuste pelo menos uma vez por ano para verificar se houve realmente uma mudança de técnica ou a gente precisou, em algumas cirurgias, usar menos ou mais sangue do que a gente tinha previsto anteriormente. Tá? Isso eu só queria apresentar um pouquinho nossa experiência. Eu vou trazer 3 casos clínicos para vocês terem noção como que a gente maneja, certo? Que foram perguntas, inclusive, feitas na aula da doutora Luciana, como que a gente faz internamente, eu vou já estar mostrando para vocês. O primeiro caso chegou ontem, vocês podem ver a data aqui, na verdade, anteontem, dia 7 de junho, era um paciente que estava com 66 anos, uma estenose de carótida que ia para uma endarterectomia de carótida. Chegou a requisição de transfusão na agência, as meninas checaram o protocolo e perceberam que a endarterectomia de carótida era grupo 1. É uma cirurgia em que a gente não precisa nem saber da existência dela, porque mesmo sangrando é um local de fácil compressão e que não precisa de transfusão. A gente não teve nenhum sangramento em nenhum procedimento de endarterectomia de carótida realizado no hospital universitário. O médico que solicitou essa requisição de transfusão, fez essa requisição de transfusão, na verdade é um conhecido, uma pessoa de fácil acesso. Eu falei pessoalmente com ele, mas habitualmente a gente tem um formuláriozinho pequeno dentro da agência, fica com as meninas, com as técnicas da bancada, para que quando chega uma RT fora do protocolo, por exemplo, é uma RT de uma cirurgia do grupo 1, elas já colocam anexados a requisição de transfusão e devolvem essa requisição de transfusão, dizendo que a gente tem que parar um pouquinho, ver se tem alguma coisa especial com o paciente, qualquer coisa entrar em contato comigo, que meu celular está disponível. E é exatamente isso que a gente escreve. Prezado doutor, o procedimento cirúrgico para o qual foi solicitada reserva está incluído no grupo 1 do novo protocolo de reservas do Hospital Universitário Walter Cantídio. Procedimentos do grupo 1 raramente são associados a sangramento ou precisam de transfusão. Por essa razão, não é necessário coleta de amostras ou reserva de bolsas. Se seu paciente tem alguma característica especial que requeira reserva, por exemplo, risco aumentado de sangramento, favor entrar em contato comigo, para discussão do caso, atenciosamente, Comitê Transfusional do Hospital Universitário Walter Cantídio. Isso, normalmente, só essa solicitação para que entre em contato, geralmente vai levar o médico a rever o protocolo, e muitas vezes ele nem entra em contato com a gente, então ele acaba não me ligando. Mas se ele me ligar, ele vai perguntar, tem alguma característica especial, vamos ver se tem um risco aumentado de sangramento, esse paciente vale a pena a gente coletar e deixar mais ou menos organizado para se precisar transfundir, tá? Então, o primeiro grupo 1 é isso, a gente já tem essa rotina de voltar a RT. Isso vem acontecendo cada vez menos. Na hora que a gente instituiu o protocolo, a gente começou a ter muita devolução de requisição de transfusão. Hoje, todo mundo já conhece o protocolo, está na intranet do Hospital Universitário, então dificilmente chega essa reserva. Por sorte, chegou essa para poder mostrar um pouquinho para vocês. Tá? O segundo caso é um caso que veio com o nome indicação, reserva cirúrgica. Como eu falei para vocês, todo o nosso protocolo é baseado no nome da cirurgia. Então, eu preciso saber qual é a cirurgia que essa paciente que tinha uma neoplasia de útero ia fazer. Porque, dependendo da cirurgia, ela pode ser incluída no grupo 1, 2 ou 3. Então, essas requisições de transfusão, que vêm sem procedimento discriminado, também recebem um bilhetinho para entrar em contato comigo. E o bilhetinho é: prezado doutor, o novo protocolo de reservas cirúrgicas do HU é baseado no risco de sangramento de cada procedimento. Assim, no preenchimento da RT, é obrigatória a colocação da cirurgia que o paciente será submetido. No site do HU podem ser encontrados todos os procedimentos que foram avaliados para a elaboração do protocolo. Se seu paciente não se encaixa na cirurgia listadas, entre em contato comigo para discussão do caso. Atenciosamente, Comitê Transfusional, e coloca meu celular para depois entrar em contato. Tá? Então, isso também a gente não está tendo muito problema, praticamente nenhuma reserva mais chega escrito reserva cirúrgica, isso facilitou muito a nossa vida, porque é muito chato você ficar devolvendo requisição de transfusão. É chato para a gente, é chato para o médico, porque ele vai ter que refazer essa requisição. Então, o processo de adaptação foi relativamente rápido a esse protocolo. E o terceiro caso, e é o último caso que eu trouxe para a gente ver, é um paciente que veio com uma hemoglobina de 7,48, hepatopata, indicação.
anemia mais transplante hepático. E uma solicitação de reservas meio generosa, né? Então, 5 concentrados de hemácia, 10 plaquetas, 5 plasmas frescos congelados. Quando a gente olha no protocolo, o nosso protocolo para transplante de fígado, é de baixo, ficou desconfigurado aqui, são 2 concentrados de hemácia para o receptor, esse daqui é doador, tá? Então, são 2 concentrados de hemácia para o receptor. E a gente viu o histórico dele, era um homem, tá? Então não tinha histórico gestacional, e ele também não tinha histórico transfusional, apesar da hemoglobina bem sem vergonha aí de 7,5. A gente cruzou as 2 primeiras bolsas em AGH, em cartela, né? Chegando a 37, incubando, demorando lá meia hora, só que o paciente sangrou mais do que a gente esperava. Como ele sangrou mais, a gente teve que liberar a bolsa mais rápido. E aí, quando chegou a solicitação da 3ª bolsa, da 4ª bolsa, a gente fez o teste de compatibilidade em tubo, que a gente conseguiu pegar apenas a nosso concentrado de hemácia que estava na conservadora, fizemos o teste rápido, como se fosse um ABO, por exemplo, que a gente faz em tubo, centrifugação de 15 segundos, para poder liberar uma bolsa compatibilizada, com segurança, dentro da legislação e com uma facilidade muito maior para o médico que está atendendo o paciente. Então, o nosso protocolo de 10 minutos funcionou, praticamente a gente não tem problema. A gente tem um livro, inclusive, no hospital universitário, para a gente anotar que horas que foi solicitado e que horas que foi entregue o concentrado de hemácia, para a gente ter nosso próprio controle interno. O centro cirúrgico também tem o controle deles, do tempo de demora, e atualmente a gente está mantendo o que a gente combinou, de estar sempre entregando a bolsa em até 10 minutos. No HU a gente tem uma gavetinha na nossa conservadora, reserva cirúrgica, e essa equipe maravilhosa que a gente trabalha, está faltando as nossas 2 novas técnicas, né? Está faltando a Lena e a Maria do Carmo. O Evandro já foi embora, mas por causa deles a gente conseguiu fazer um protocolo que está cada vez melhor. A aula foi rápida, né? Porque era mais discussão de caso e apresentação breve do como a gente faz no HU. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, querem perguntar alguma coisa. A gente tem bastante gente participando, né? A agência do ICC, a agência transfusional de Ibirama, Cristiane do Hospital Regional do Cariri, a Fran do Hemossi, o Franklin, Hemossi, Josiane, do Valdemar, Tiago, Hemossi Crato. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para perguntar? Então, eu queria agradecer a todos. Eu espero que essa outra visão da reserva cirúrgica tenha sido boa para vocês, que vocês tenham aproveitado. Opa, tem gente digitando, desculpa, a gente vai esperar um pouquinho a digitação das perguntas. Vamos lá. Em nosso caso, que temos grande número de cirurgias de urgência. Hospital Regional do Cariri. Cirurgia de urgência é uma coisa meio complexa, né? Então, a gente sofre um pouquinho também com isso, principalmente na maternidade escola, porque a gente recebe as nossas mulheres mais ou menos em trabalho de parto, já sangrando. Eu não entendi, devemos separar para análise? Eu não entendi muito bem o que isso significa. Cristiane, você pode reformular sua pergunta, por favor? Obrigada, agência do ICC. Quem é que está aí? Juliana, Fabi. Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, digitem. Vou tentar responder para a gente poder entender um pouquinho melhor esse protocolo. Bem interessante a divisão dos grupos, principalmente pelo fato de redução dos gastos. Ótima aula e ótimas dicas, obrigada. Vamos lá, Cristiane. No caso de avaliar os procedimentos, devo separar a utilização na emergência e nas eletivas para quantificar o número de bolsas utilizadas? Com certeza. Tá? Então, esses procedimentos são procedimentos sempre eletivos.
dificilmente um procedimento de urgência vai entrar num protocolo de máxima utilização, porque geralmente o negócio está meio feio ali, a gente não tem tempo muito de pensar, muitas vezes a gente vai liberar como extrema urgência, mesmo às vezes sem coletar a amostra, a gente vai coletar a amostra quando está coletando, começando a primeira bolsa, então esse protocolo é para cirurgia eletiva, para a gente se preparar para um paciente que vai ser, por exemplo, operado no dia seguinte. A gente está ajustando isso no HU também, a gente estava recebendo muita solicitação de reserva cirúrgica no período noturno. Isso complica, porque é muito fácil quando eu tenho tudo negativo, né? Então, um ABO fácil sem discrepância, uma pesquisa de anticorpos irregulares negativa que eu não tenho que identificar, né? Quando a prova cruzada dá ok, mas o problema é a gente receber em cima da hora, ter que referenciar a amostra para que seja terminados os estudos, então a gente precisa mandar para o laboratório de imunemato DEMOS, que apesar de estar aberto 24 horas, a gente sabe que é mais difícil a gente conseguir organizar mais rapidamente à noite, que a equipe é reduzida, então o ideal é sempre a gente tentar fazer essas reservas no período do dia. Então, hoje, a solicitação na agência transfusional do HU é que toda reserva chegue até 5 horas da tarde. E a gente tem, inclusive, um indicador sobre isso. Então, as clínicas cuja reserva tem chegado muito depois desse horário, à noite, às vezes até mesmo do centro cirúrgico, o paciente já está anestesiado no centro cirúrgico, a gente está monitorizando e está conversando um pouco para melhorar. Então, é um indicador da nossa agência para a gente tentar otimizar o atendimento desses pacientes. Mais nenhuma dúvida? Então, gente, foi ótimo falar com vocês sobre isso, adoro falar da experiência. Estar numa agência transfusional é uma experiência diferente do que eu fiz minha vida inteira, né? Então, eu trabalhava basicamente dentro do Hemocentro, há um ano e meio mais ou menos, eu estou dentro da agência transfusional do Hospital Universitário e da maternidade escola. É sempre um desafio, eu acho que a gente acaba lidando até mais com o médico do que a gente lida quando a gente está dentro da agência, e toda instituição do protocolo tem um período de adaptação. Então, não desanimem, vocês vão ser xingados um pouco, vocês vão ter que conversar bem e faz parte, né? Então, tudo de bom para todo mundo, a gente se encontra na próxima aula. Tchau, tchau, gente.